Muito bem, começa agora mais um Vida e Saúde. Como é que tá você? Eu espero que a partir de agora você esteja muito melhor com as dicas e informações de saúde seguras que você vai receber aqui através do Vida e Saúde. No programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre doenças virais e hoje a gente vai falar sobre a herpes, um problema que acomete muitas pessoas e que pode ser facilmente visto, facilmente detectado, e também a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde bucal, especialmente hábitos orais que são prejudiciais às crianças. Tem também uma conversa muito interessante sobre gorduras, os diferentes tipos de gordura e como a gordura pode ser benéfica para o nosso organismo. Eu quero começar o programa agradecendo alguns parceiros que o Vida e Saúde tem. Quero agradecer a Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço bonito que a gente grava o programa Vida e Saúde. Olha só, hoje o dia tá lindo por aqui, muito verde, o céu azulzinho. Isso tudo também promove cura. Isso tudo também promove saúde. Você que tem uma janela bonita aí, com árvores, ou que tem a oportunidade de passear num campo mais aberto, aproveite. Isso tudo é presente do Criador para você. Também quero agradecer a Renata Choi, que é parceira do Vida e Saúde, ela que é responsável pelos figurinos. E também quero agradecer a você, que é anjo da esperança, porque é graças a você e graças à sua generosidade que programas como Vida e Saúde podem fazer diferença e transformar vidas aqui na TV Novo Tempo. Agora sim, a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Marina Darós. Marina Darós, perdão. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Obrigada pela participação aqui com a gente mais uma vez, viu? Vamos falar sobre um assunto um problema bastante recorrente, eu diria. Eu tenho um dado aqui, interessante, que diz que cerca de 90% das pessoas do mundo inteiro já tiveram contato com o vírus da herpes. O vírus simples, né? Mas apenas metade dessas pessoas vai ter uma manifestação, vai saber que teve contato com esse vírus. Como que o vírus da herpes se manifesta, doutora? Então, ele é um vírus simples, que ele é chamado exatamente assim, de vírus herpes simples. Existem dois subtipos, tipo 1 e o tipo 2. Não é uma regra, mas geralmente o tipo 1, ele está ligado mais ao surgimento na mucosa oral, e o tipo 2 está mais ligado ao surgimento na mucosa da área genital. Ambos se mostram da mesma forma, pequenas bolhas agrupadas, e tem uma característica muito especial desse vírus, que é a dor. Por quê? Porque ele é um vírus que mora no nervo, né? Então vai doer bastante, né? É considerado uma doença sexualmente transmissível também, né? Mas ele é pego mais pelo contato direto com o líquidozinho que está ali dentro das bolhas. Então, normalmente ele a forma de contágio, então vai ser quando há esse tipo de secreção, quando ela é espalhada. Exatamente. A fase contagiosa dessa viremia é a fase das bolhas, certo? Tá? Mas também existem alguns estudos que mostram que se eu sou portadora do vírus da herpes, mas não estou manifestando nesse momento, eu posso ter ali alguns vírus circulantes, tanto na minha mucosa oral quanto na minha mucosa genital, e transmiti-lo sem apresentar nenhum tipo de lesão. Ok, então é importante aí o cuidado. Quero perguntar o seguinte, uma vez contraído o vírus, dá para se livrar dele? Não. Apesar de ser um vírus simples, ele é um desafio aí para a infectologia, porque já foram testadas várias vacinas, mas ele é um vírus que realmente mora dentro do nosso organismo. E a gente vai ter que conviver bem com ele. Vai ter que conviver com ele. Algumas pessoas convivem bem, outras convivem mal. Pessoas que têm aí alguma queda frequente da imunidade, alguns fatores propiciam mais aí, né, o surgimento, o reaparecimento desse vírus. Existe algum risco maior, além das feridas e da dor causada pelo vírus? Ou é realmente só aquela fase momentânea e daqui a pouquinho a gente também vai falar um pouquinho sobre os fatores de risco? Existem. Nas crianças e raramente nos adultos, ele pode causar alguns tipos de meningites. Tá? Olha só. São meningites benignas que raramente levam a um quadro mais grave, com exceção da encefalite por herpes. A encefalite por herpes realmente é uma doença fatal que pode até levar à morte. Mas são casos mais raros e acontecem mais em crianças. Usualmente, ele se manifesta mais como lesões de pele mesmo. O incômodo mesmo e a dor que vai causar. E dor, muita dor. Tá. Que situações o vírus pode se manifestar e pode aparecer? Então, as mais famosas são estresse,
né? Por quê? Porque, sabidamente, o estresse abaixa a imunidade. Então, qualquer coisa que abaixa a sua imunidade, né? O estresse, o sol em excesso, um tipo de tração na pele ou algum tipo de trauma, por exemplo, as mulheres que se depilam, você pode perguntar para elas que, às vezes, ele aparece depois que elas se depilaram, porque ali você teve um trauma, né? E pessoas que têm também doenças que abaixam a imunidade por algum outro motivo, câncer, HIV, então esses pacientes vão ter mais manifestações. A falta de sono também, a falta de repouso também com certeza, pode... Com certeza. Doutora, como funciona o tratamento para esse tipo de problema? Então, existem duas formas de se tratar. A primeira é quando eu tenho ali as vesículas, eu estou conseguindo observar as vesículas. Ok, a feridinha, a bolinha. feridinha. Se eu estou vendo que ela está lá, existem algumas medicações antivirais que conseguem acelerar esse processo. Vamos supor que se fossem durar 7 dias, vão durar 4 dias. O que elas vão fazer? Elas vão amadurecer para acabar logo. Aceleram o ciclo viral, né? Não tem um efeito maravilhoso, não vai assim te livrar daquela infecção, poderá assim abreviar um pouco menos o seu sofrimento. Certo. E para as pessoas que manifestam com mais frequência, eu conheço pessoas que manifestam herpes 6, 7 vezes no ano. Existem também aí os tratamentos supressivos, né? Você dá uma dose mais baixa, diária, por um longo período, às vezes até 6 meses, para ver se você consegue aí parar com a manifestação. Só que o problema é o seguinte, se você não consegue enxergar o que te causa o seu herpes, você pode fazer qualquer tipo de tratamento, que ele sempre vai voltar. Então tem que realmente prestar atenção no que está causando, exatamente, na causa, ir lá para trás um pouquinho. E um especialista vai sempre ajudar a decifrar essa questão de maneira mais rápida e certeira também. Isso aí. Tá certo, doutora, obrigada por hoje. Amanhã ela vai estar aqui com a gente, conversando um pouquinho mais sobre outro tipo de doenças infecciosas ou virais também. Agora é hora da gente conversar um pouquinho sobre hábitos orais que são prejudiciais para as crianças. E para isso a gente está aqui com o Dr. Charles dos Santos, ele que é fonoaudiólogo. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, tudo bom, Teira? Prazer em recebê-lo. Prazer, tudo nosso. Seja bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigado. Muitas mamães se preocupam demais com meu filho chupa dedo, não, porque o meu não quer largar a chupeta, a mamadeira. São hábitos que estão sendo muito trabalhados hoje em dia, os pediatras estão orientando de maneira muito sábia, mas são hábitos que a gente precisa saber lidar e muitas vezes as mães têm que fazer o mundo virar para conseguir tirar esses hábitos. Vamos falar um pouquinho dos hábitos mais comuns e por que eles são tão prejudiciais. Bom, os hábitos mais comuns que a gente vê na fase da criança, que é numa fase onde acontece a fisiologia da sucção, é o chupar o dedo, né, e chupar a chupeta, né? E isso o que provoca? Isso provoca maloclusões, mordida aberta, mordida cruzada, né? Acontece que a criança também, com esse hábito prolongado, há uma cadeia de problemas que vão desencadeando devido a esses hábitos orais deletérios, que é chamado deletério porque ele prejudica realmente. Vamos falar um pouquinho sobre chupa-dedo. Tem mãe que fala assim, prefiro que meu filho chupe chupeta do que chupar-dedo, porque a chupeta um dia a gente joga fora, agora o dedo tem criança que cresce chupando o dedo. Que males pode trazer esse hábito? Então, a questão, por exemplo, do dedo na boca. Primeiro que tudo, a criança quando põe o dedo na boca, ela faz pressão sobre os dentes. E faz pressão também sobre o palato e sobre o alvéolo. E isso faz com que o palato ele vai se desenvolvendo. O palato é o céu da boca. Isso, vai se estreitando. E aí isso vai diminuindo a cavidade nasal. Isso interfere na respiração também. Interfere também na maloclusão, ou seja, desencadeia, por exemplo, anomalias no crescimento dentofacial da criança. E isso também, essa questão da sucção, né, isso faz com que prejudique também o crescimento crânio-facial da criança, né? Olha, então traz prejuízos assim a curto, médio e longo prazo. O interessante, Teru, é que é o seguinte, essa interferência é tão grande no crescimento crânio-facial que às vezes a criança, por exemplo, você fala assim, puxa, mas ela tem os meus traços,
né? Puxa, mas tem a boca parecida com o pai, né? Mas não parece muito com a gente, porque desenvolve às vezes um padrão facial diferente por causa dessa esse crescimento que deforma. Agora vamos falar um pouquinho da chupeta. Hoje em dia tem inúmeras marcas, inúmeros produtos disponíveis no mercado prometendo, não só chupeta, mas mamadeiras também, mas prometendo segurança. É bem seguro mesmo o uso de chupeta e mamadeira? Não, seguro não é, e não é a indicação certa, né? A questão da amamentação natural é a mais indicada, né? Mas às vezes acontece... Às vezes é necessário. O insucesso, às vezes, tem que colocar realmente, introduzir a mamadeira. Okay. Mas tem que fazer a escolha do bico da mamadeira, tanto da mamadeira chupeta, de forma, as mais ortodônticas, okay, né? Com o objetivo de imitar cada vez mais o mamilo, né, da mãe. Tá. Vamos falar um pouquinho então agora sobre roer unhas, que é um hábito infantil também muito comum e que pode ser prejudicial. Então, o roer unha também é um tipo deletério, onde a criança leva a unha na boca para poder cortar. Primeiro que tudo, os dentes incisivos eles não foram feitos para poder cortar esse tipo de coisa. E na unha, debaixo da unha, ali se instala, por exemplo, bactérias, germes, vírus, né? E a gente leva para a boca. A gente abre a porta da nossa casa para poder entrar o inimigo, né? E fora isso, também tem uma interferência muito grande na oclusão dentária. Então, olha, mais uma vez um problema que pode acarretar, que vai levar problemas futuros para a criança também de respiração e outras coisas. É o seguinte, é muito duro, eu vou falar agora como mãe, é muito duro a gente, quando a criança já tem um hábito instalado, a gente tentar tirar esse hábito, tanto da chupeta, quanto do roer unha, quanto do chupar o dedo, que talvez seja o desafio maior de muitas mamães aí. Você, como especialista, o que dá para ser feito? Dá para ser feito em forma de brincadeira? Dá para ser feito em forma de regra? Qual é o maior tipo de intervenção que garante sucesso? Você sabe que a questão de tirar hábito é muito difícil, muito. Né? Eu tenho experiência na minha casa. O meu filho, quando nasceu, e ele logo nos primeiros dias já começou a chupar o dedo. E a gente começou a colocar luvinha de lã, para poder... Ele chupava com lã e tudo, né? Então foi muito difícil. Então eu pensei... É uma coisa que ninguém ensina. Pois é. Então eu pensei o seguinte, às vezes a mãe, na transição de mamadeira para a mastigação, para começar alimento mais pastoso, coloca a chupeta, né? E isso causa, assim, uma dependência muito grande. Então, voltando ao meu filho, eu pensei o seguinte, é muito mais fácil tirar a chupeta do que tirar o dedo. O que eu fiz? Então, eu fiz o seguinte, eu comecei a impressionar ele o seguinte, olha, filho, essa chupeta é linda. Então, a gente comprava chupeta trazida dos Estados Unidos, chupeta que brilha, chupeta colorida, né? Porque é muito mais fácil. E aí, deu certo? Deu certo. Ou seja, olha só a tática, ele trocou um hábito por um outro hábito que era menos nocivo. Doutor, você acha que é interessante, então, de repente, a gente fazer uma premiação no caso da criança se comportar direitinho? Olha, se você não roer unha hoje, você vai ganhar tal coisa. Funciona? Tudo é muito válido, né, Teru? O objetivo principal é tirar esse hábito deletério, né? Para que não acarrete coisas muito prejudiciais para a criança depois, né? Tá certo. Então tem que fazer de tudo mesmo para tentar reverter esse hábito. Com certeza. Doutor Charles, obrigada pela participação. Obrigado, Teru. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem uma conversa muito interessante sobre tipos de gordura e como elas podem ser benéficas para o nosso organismo. Daqui a pouquinho, não sai daí não que a gente já volta.